Saudações, eu sou o William Moraes e aqui neste canal eu faço relatos de experiências extracorpóreas e também falo os aprendizados que eu tirei dessas situações, na esperança de que sejam válidas para outras pessoas também. E o relato de hoje aconteceu no dia 20 de julho de 2019, então já tem bastante tempo. Eu vou ler e comentar partes. Já tinha mais de um ano e meio que eu tinha voltado a estudar muito afinco a projeção astral, fazendo relatos, escrevendo cada experiência, e esta aqui foi no meio de 2019, pouquinho para lá do meio. Em resumo, muito resumido, eu escrevi aqui porque a verdade é que eu poderia ter sido mais detalhista. Porém, o tempo nunca me permite ficar escrevendo exatamente tudo. Mas acho que com essas referências aqui acaba ativando lembranças para além. Então vamos contar com isso, que é o que geralmente acontece. Eu consegui sair com muita dificuldade, passo a passo mesmo, tá? Arrastando quase as pernas, pesadas. A primeira vez às cegas, a primeira vez é porque nessa noite houveram 3 saídas, pelo que eu olhei aqui passando o olho. Então a primeira vez às cegas até o meio do quintal. E nessa época estava bem recorrente eu sair com dificuldade e sem enxergar nada até o meio do meu quintal. Não só por proximidade do meu corpo, embora também, mas porque eu estava bem mais deprimido. Acho que é condizente com a realidade daquela época, porque eu voltei a estudar a projeção astral, mas totalmente arrebentado. Mesmo assim, já tinha acumulado aqui algumas dezenas de experiências, e esta é mais uma delas. Eu cheguei ao meio do quintal, cego, sem enxergar nada, mas na rua eu passei a enxergar. Quando eu alcancei a rua, atravessei o portão e eu senti que carregava um peso extra. Tinha um camarada grudado nas minhas costas, até os seus braços seguravam os meus, por cima, como eu já expliquei aqui algumas vezes. A boca dele estava grudada na minha nuca e ele drenava energia. A percepção dele lá veio e por um instante sumiu. Mas a sensação de sucção não passou, porque eu já tinha detectado. Ele até tentou passar despercebido, por indução, provavelmente. Eu quis não acreditar que estava acontecendo aquilo, pelo incômodo da situação. Por um breve instante eu pensei em ignorar, mas eu resolvi encarar. A sensação era familiar e quer dizer que ele se gruda em mim mais vezes. Tá, hoje em dia eu sei que não é bem assim. Isso aqui já tinha acontecido umas 3 ou 4 vezes. Talvez 5, se eu considerar a primeira percepção que eu tive. Então, ainda era novidade para mim. Atualmente, eu conto mais de 70 experiências assim. E é muito difícil eu sair do corpo e não tirar um ser grudado em mim, um destes parasitas. São pessoas, tá? Porque é o meu caso em especial, pode ser que seja muito mais por causa da minha energia sobressalente, que eu produzo muito. Isso eu já falo aqui constantemente. Então a sensação familiar é de ter alguém, e não especificamente aquela pessoa. Hoje eu entendo isso. Me concentrei e vi os braços dele atrás dos meus, na lateral, né, dos meus assim, segurando meus punhos. Eram muito brancos. E levei a mão na nuca e achei a boca dele grudada ali e enfiei os dedos dentro dela para afastá-lo. Senti os dentes
dele, nos meus dedos. Nesta hora, eu me irritei. Como era bem no início dessas percepções, por quê? Aconteceu uma vez, você fala, aconteceu uma vez. Aconteceu duas, já chama a atenção e a possibilidade de uma terceira. E havendo uma terceira, as chances de serem frequentes estas situações acabam aumentando. E com isso é mais uma constatação de caramba, isso acontece mesmo. Que ruim. Então, neste momento aqui, eu fiquei muito indignado, mais por ser uma constatação de que isso é frequente. E eu xinguei aqui, eu chamei de... Eu falo palavrão, tá? Na vida comum, nossa, falo muito palavrão. Mas eu tenho controle da minha fala, né? Eu trabalho com crianças também, então nunca fiz centenas de aventuras para crianças e nunca soltei um palavrão sem querer na frente de uma criança. Então é uma questão muito de ambiente. Saber como agradar ou ser gentil com as pessoas que estão assistindo. Então aqui eu os poupo. Mas na vida cotidiana eu falo palavrão demais. Os meninos dos treinos, né, no Excalibur que o digam. Mas é com certa leveza. Aqui eu xinguei sem. Aqui eu xinguei mesmo. Filho da... Mas, com a minha força de determinação, eu o afastei o suficiente e em um movimento de corpo, já que eu tenho esse conhecimento de arte marcial, eu joguei para frente e o imobilizei no chão, no meio da rua, no meio da minha rua. Ele era magro, pálido, muito, muito pálido, extremamente branco, sem camisa, só usava uma calça preta, estava descalço, o cabelo era escuro e desarrumado, não era totalmente grande, mas era um pouquinho grande, totalmente desgrenhado, tinha olheiras escuras ao redor dos olhos afundados e arregalados. Eu respirei fundo e falei, sabendo que a raiva não adiantaria. Não sou seu inimigo. Eu não te quero mal. Você apenas merece seguir em frente e viver de forma mais digna. Se eu te fiz algo ruim, nessa época eu ainda tinha essa preocupação. Antes, e você busca vingança, me desculpe, eu estou tentando ser uma pessoa melhor. E ele riu, dizendo que não fiz nada de mal para ele, que era apenas gostoso. E ele era provocativo. Ele ria enquanto falava. Havia quase um sadismo ali. Foi mal aí, eu sou gostoso, o que eu posso fazer? Eu afastei a minha mão, que mantinha a cara dele grudada no chão, e tentei emanar energia que mudasse a frequência dele para que outras pessoas em frequências mais altas cuidassem dele, amparassem ele lá. Mas eu não o vi desaparecer, como já tinha feito acontecer antes, em umas 3 experiências anteriores. Pareceu não adiantar e o esforço de fazer isso me fez acordar. Eu lembro desse carinha aqui, para quem assiste desenho japonês, ele me lembrou muito, não era igual, mas me lembrou muito um personagem chamado L, que era um menino lá do Death Note, que ficava agachadinho na cadeira, a cara dele assim, sabe? Só uma referência para quem conhece o anime. Eu acordei na minha cama e tentei sair novamente, mas apesar da vibração eu não consegui. Resolvi não forçar. De repente me vi deitado na minha cama com a luz acesa. Abri. Sabe quando você deu um cochilinho e acordei? Só que eu acordei do lado de fora. Então foi só uma passagem, um lapso. E tinha um pequeno tigre, um tigrinho, comigo na minha cama. Era lindinho, do tamanho de um gato, mas era um tigre. E é curioso, né? Porque eu tenho a Nix, mas não era ela, não. E eu fiz carinho nele
e de repente ele se assustou. Eu achei curioso o bichinho e quis tocá-lo, a sensação de pelo e tal, e ele era amigável. De repente ele se assustou e ficou olhando o ar e falou. O meu tigrinho falava. Ele falou, são muitas formas. E ficava mudando o olhar, assim, na verdade, para o alto, só que na direção da porta, ali. Da cama ali para lá. São muitas formas. E eu perguntei se eram ruins. E ele rosnou para elas. Ele, não sei, né? Tigre não rosna. Fez aquele som de ameaça. Sabe? Eu olhei para ele e perguntei se tinha certeza de que eram ruins. E ele repetiu o som de ameaça para essas formas invisíveis que eu não enxergava. Sem falar nada, ele repetia o som, mudando a direção do olhar várias vezes, mas os alvos pareciam longe, bem perto da minha porta. O meu quarto é grande, então é um tanto distante. E a minha desconfiança foi porque eu desconfiei do tigrinho, que na minha concepção veio do nada e podia ter vindo naquela forma para me seduzir, me enganar. Outros seres grudados em mim já tomaram formas de bichinhos, mas depois que eu os tirava, né, e queriam me sensibilizar. Esse estava ali aparentemente para me proteger, e depois eu falo sobre isso aqui, no fim, quando eu estiver falando o que eu percebi da experiência. Mas sim, eu desconfio de tudo e de todos. Mas pensei, se forem seres bons chegando para me ajudar, minha energia de boa vontade não vai fazer mal a eles. E comecei a emanar energia de paz, dizendo: aqui só há luz. Seres sombrios não podem entrar. Mas como na projeção anterior, na saída anterior, eu não via a energia. Isso acontece às vezes. E dessa vez eu não via nem os alvos. Então, eu, nesse esforço de emanar energia também, de falando isso, eu acordei. Não saí de imediato novamente. Acho que até sonhei, dormi e sonhei, mas me vi no meu quarto novamente, porém desta vez com a porta aberta. E assim como na vez anterior, estava bem claro. Porém, era diferente porque já era dia. Da outra vez a luz estava acesa. Desta vez era dia lá fora. E como eu não anotei aqui, eu não sei se já tinha amanhecido aqui. O que também não é tão relevante. Porque há diferenças. Só é dia aqui quando eu sair nessa camada mais próxima. Acho que dormi, mas me vi no meu quarto com a porta aberta. Eu soube que estava fora do corpo e me levantei. Porque eu não durmo com a porta aberta. Era dia e tinha iluminação natural. Haviam duas moças negras na varanda, bem na porta. Acho que já comentei por leve essa experiência aqui. Estavam bem no umbral da porta, que é o batente da porta, né? Que é o que separa o dentro do lado de fora. Por isso que se chama umbral. É um intermediário. Haviam duas moças negras, na verdade elas estavam na varanda mesmo, do lado de fora. Eram obesas com roupas muito curtas e apertadas, shorts jeans e tops, e bloqueavam a minha saída. Elas estavam me insultando e, obviamente, eu não queria elas ali. Mas eu pensei, são só pessoas. Tentei relaxar. E falei, elas estavam me xingando mesmo, de que eu era cretino, que iam me ferrar, essas coisas assim. E eu falei, moças, vocês merecem uma vida mais interessante, eu não sou inimigo de vocês. E uma delas me olhou de cima a baixo e falou que eu não era mesmo não. Que ela queria mesmo, e falou para outra, queria mesmo era ferrar o ex dela. E falou até o nome do cara que eu lembrei. Sou péssimo com nomes, mas anotei aqui. Vou evitar falar para não deixar um certo moço aí preocupado, né? E eu falei, nem mesmo você devia se preocupar com isso, com o seu ex. Devia deixar para trás o que ficou para trás.
e passei os meus braços pelos ombros delas. Eu passei por elas, elas viraram, eu coloquei as mãos nos ombros delas, como se fosse um camarada mesmo, tipo, vamos conversar, vamos conversar. E fomos para o quintal. Na verdade, era uma forma meio disfarçada minha de levá-las para longe do meu quarto. E fomos em direção à rua, como amigos, enquanto conversávamos. Eu dizia que deviam seguir em frente para lugares melhores, que haviam lugares melhores. E que não sabia porque tinham ido me provocar, porque eu era um sujeito chato, só isso. E uma delas falou que eu era mesmo e riu, falando que tinha sido perda de tempo virem atrás de mim, o que ela completou depois, né? Me deu a sensação, eu acho que captei, que elas haviam sido mandadas por outra pessoa que estava indignada comigo. Mas eu deixei para lá. Normal. Tem muita gente indignada comigo na vida, tem muita gente indignada comigo fora daqui, no mundo extrafísico. Porque eu ajudo pessoas, enfim. São várias questões. Até histórias pregressas acontece. Ela disse que era perda de tempo ter vindo atrás de mim. Eu ri também, dizendo que eu era chato sim, que eu não gostava de funk, por exemplo. E uma delas parou, indignada, e falou: mas eu também não gosto. E eu falei, pensei, né? Putz, eu julguei a mulher pelo visual, me censurei. E mudei dizendo, mas, por exemplo, eu gosto muito de música clássica. E aí ela me olhou, estreitou os olhos e falou, não, então você é chato mesmo. E riu. Foi bem isso aí que aconteceu. Para ser bem honesto para vocês aqui. Eu gosto de música clássica, eu gosto muito de músicas instrumentais em geral, porque não tem letras, a minha mente tem uma dificuldade maior de decorar, e isso não me atrapalha no processar do dia, no fim do dia, porque eu preciso, minha mente faz isso automaticamente, e eu não fico em loop eterno com letras de músicas na cabeça. Então eu escuto música clássica, músicas instrumentais, enfim, rock progressivo instrumental, mas outras músicas. Gosto. Um dia eu vou falar sobre meus gostos musicais aqui. Até gosto com músicas com letras, tá? Mas eu evito. É uma vez ou outra eu falo, é como tomar um sorvete para algumas pessoas. Vou engolir essa gordura com açúcar aqui. E aí eu faço isso com as letras. E, bom, fomos descendo a rua e o cenário mudou completamente. E enquanto eu falava, eu avaliava também o lugar, que era muito diferente do plano material, mas isso de mudar enquanto estou caminhando pelo cenário é algo bem corriqueiro para quando estou fora do corpo. Isso acontece com uma frequência muito grande porque estou mudando de camada, de dimensão, frequência. É comum. E nos entendemos, eu e as moças. Batemos um papo sobre como era viver ali, no sentido de sempre ter, elas disseram, né? Sempre tinha um tempo para fazer o que desse na telha delas. Foi mais ou menos a conversa que nós tivemos. E eu acordei durante essa conversa, porque eu tentava estimulá-las a irem além e elas não estavam muito interessadas. Lembro que ela falava, que uma delas falava uma coisa assim, tipo, nah, é mais ou menos assim, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Ah, tem tempo para tudo, tem acesso a tudo, e é um superpoder isso de não ser percebido pelas pessoas de imediato, né? De imediato. Estar lá é muito mais do que um reality show, porque você vai onde você quer. As pessoas não estão vendo que você está assistindo a elas e palpitando na vida delas. E o desejo dessas pessoas de te ferrarem acaba sendo um peso extra e algumas pessoas se sentem poderosas com isso. Não brinquem com essa questão de poder, acreditem, isso seduz as pessoas. Então, de conclusão que eu trago disso aqui, além dessa percepção de que é uma posição confortável. Não tem só as pessoas que estão obsessivas loucamente e que esquecem até quem são. Existe um meio termo, e aliás, eu acho que sustenta esse meio termo
é sustentado por determinado tempo. Eu acho que quanto mais a pessoa fica ali naquela faixa daqui próximo, mais fácil ela surta, perde a lucidez e perde noção de quem ela é. Chega um momento que ela até se deforma, muda, perde a forma humana e se torna sombra ou o que quer que seja, como o moço que eu tirei, que já estava num estado avançado, mas recente, porque comparando com todos os outros, ele ainda tinha uma forma humanoide, porque a maioria que eu tiro não tem. É só sombra, parece um piche, parece um treco louco, e aí quando eu forço energia, começo a ver alguma feição, e já perguntei para seres, eles disseram, nem lembravam quem era. Então, sobre o tigrinho, é comum que coloquem animais de poder para proteção. Minha sobrinha já viu lobos no quarto dela, e eu já vi vários, não vi só apenas o tigre. Em outras experiências eu relato outros bichinhos, animais. E tem essa sensibilidade de perceber quando alguém quer fazer mal para você ou não quando você está lúcido. É uma das vantagens da lucidez extracorpórea. Porque se estamos embalados, a indução nos pega e o bichinho pode ser o inimigo, ou ele pode ser um protetor, e mesmo assim a gente não facilita para eles, porque a gente vai de encontros. Eu poderia brigar com seres grudados em mim, com pessoas que vêm me agredir. Ah, então você quer brigar? Entro na frequência delas e deixo de percebê-lo, ele não pode fazer tanto por mim. Então é um companheirismo ali de proteção que é colocada, não só dos mentores, mas os mentores que tomam outras formas, né, ou apenas mandam esses seres que vão proteger, é meio que a tarefa deles, seres que podem estar ou na transição de mudança, ou seres que já foram humanos, mas acham mais simples e até um atalho, né, de acesso, porque eu não vou ficar ali conversando tanto com ele, é diferente. O papel dele é me proteger, então ele toma uma forma de animal, que é o que acontecia muito, né? Ainda temos isso até hoje, de termos um cão de guarda, por exemplo. Temos essa confiança no animal de estar nos protegendo. Eu trouxe esse relato também para mostrar que isso é um processo, isso de perceber que estamos sendo assediados. Neste momento, deste relato, eu fiquei indignado, com raiva, e eu acho que foi até o divisor de momentos em que eu respirei e falei, não, calma, a partir daí eu vou começar a conversar com essas pessoas, porque acho que antes disso eu só queria me livrar. E não tem jeito. Isso aí, para mim, é recorrente. E não estou pirando com isso. Meu corpo é temporário, meu corpo físico, meu corpo energético, meu corpo espiritual, ninguém pode me ferir de verdade. Eu sou consciência, luz, muito para além, que se manifesta nesses veículos. Nem mesmo o corpo mental, que não tem forma, é o meu ápice. Então isso tranquiliza um bom bocado. E fora isso, são roupagens. A ameaça, a cara, o que esses seres usam para nos amedrontar é só máscara. Muito bem feita, extremamente eficaz em muitos aspectos. Eu falo, mas são máscaras. Os melhores efeitos especiais do mundo, mas são só efeitos especiais. Vamos conversando nos comentários e lembrando, quem faz colaboração via Pix tem acesso a uma aula separada, uma vez por semana. Aqui eu faço 2 vídeos abertos e um vídeo eu faço para quem faz essa contribuição, porque eu acho justo, já expliquei, já tem vídeo aqui no canal explicando isso. Mas não deixe de colocar o seu e-mail, que caso você não tenha colocado, quando fizer a contribuição através da chave Pix, que é o meu e-mail, portalwilmor@gmail.com. Se você já passou, tudo bem. Se você já está na aula, melhor ainda. Não precisa colocar nada, ou só coloca estou nas aulas e eu já vou saber. Caso contrário, coloque seu e-mail, mesmo sem o arroba, para facilitar que eu mande link das aulas, porque não vou me preocupar com isso de você começou agora, você tem acesso às próximas 4 aulas, ou o que quer que seja. Quem contribuir tem acesso a todas as aulas que eu já dei, que no caso foram 2, mais uma introdução, tem um outro exercício, e por aí vai.
E também não vou me preocupar com o limite das pessoas, não. Isso dá acesso a 4 aulas, a pessoa contribuiu, ela vai ter acesso e ela vai contribuir mais para frente, caso ela ache que vale a pena. É isso aí, bem desse jeito mesmo. Muito obrigado, vamos interagindo nos comentários. Hasta.